Meu noivo convidou sua ex-namorada, que agora era sua melhor amiga, para ser madrinha do nosso casamento, apesar de eu ter negado. E no altar, ela confessou seu amor por ele e o beijou. Então o deixei lá com ela e fui para nossa lua de mel no Havaí sozinha. Agora ele me ligou chorando, dizendo que cometeu um grande erro. Tenho 29 anos e até uma semana atrás estava noiva de David, de 31 anos. Estávamos juntos há 3 anos e meio, noivos há 8 meses. Pensava que conhecia o homem com quem estava prestes a me casar, mas aparentemente estava muito enganada. A história começa 2 anos atrás, quando David me apresentou sua melhor amiga Sofia. Ela tinha 30 anos, era formada em marketing e trabalhava em uma empresa de eventos. Logo de cara, ela fez questão de mencionar que tinha sido namorada do David por 2 anos durante a faculdade, mas que agora eram amigos inseparáveis, e que eu não precisava me preocupar com nada porque ela não era mais aquele tipo de pessoa ciumenta. Desde o primeiro encontro, algo me incomodou profundamente na forma como ela se comportava ao redor do David. Havia uma intimidade estranha entre eles, piadas internas que eu não entendia, e ela sempre encontrava desculpas para tocar nele durante as conversas. Quando eu mencionava meu desconforto para David, ele dizia que eu estava sendo paranoica, e que Sofia era como uma irmã para ele. O que mais me irritava eram as constantes interrupções. Se David e eu estávamos tendo um momento romântico em casa, Sofia ligava com alguma emergência, que sempre exigia a presença imediata dele. Se marcávamos um jantar só nós dois, ela aparecia no restaurante por coincidência, e David sempre a convidava para se juntar a nós. Quando reclamei sobre isso, ele me acusou de estar tentando controlar suas amizades e disse que se eu realmente o amasse, tentaria me dar bem com as pessoas importantes da vida dele. A situação escalou durante o planejamento do casamento. Sofia se ofereceu para ajudar com a organização, e contra meus instintos, aceitei na esperança de melhorar nossa relação. Erro gigantesco. Ela começou a dar palpites em absolutamente tudo, desde a decoração até o cardápio, sempre discordando das minhas escolhas e sugerindo alternativas que coincidentemente eram exatamente o que ela havia escolhido para eventos que organizava profissionalmente. O ponto de ruptura veio quando David me disse que queria convidar Sofia para ser madrinha do nosso casamento. Não uma dama de honra comum, mas madrinha mesmo, a pessoa que fica do lado da noiva durante toda a cerimônia. Expliquei calmamente que aquilo me fazia sentir extremamente desconfortável, e que preferia que ela fosse apenas uma convidada especial, talvez lendo algum texto durante a cerimônia. David não aceitou minha negativa. Disse que Sofia era importante demais na vida dele para ter um papel menor no casamento, e que eu estava sendo egoísta por não entender isso. A discussão durou semanas, com ele usando tática de pressão emocional, dizendo que se eu realmente confiasse nele, não teria problema algum com a presença dela como madrinha. Eventualmente, cansada de brigar e querendo que o casamento acontecesse sem mais estresse, cedi. David ficou radiante, e Sofia reagiu com uma alegria exagerada que deveria ter sido outro sinal de alerta para mim. Ela imediatamente começou a planejar tradições especiais para o dia do casamento, incluindo um discurso que ela faria sobre a importância da amizade verdadeira. Durante os últimos 2 meses antes do casamento, a presença de Sofia se tornou ainda mais constante. Ela estava em todas as reuniões com fornecedores, em todos os ensaios, e até mesmo na minha despedida de solteira. Evento que ela praticamente organizou sozinha sem me consultar. Minha irmã mais velha chegou a comentar que parecia que eu estava dividindo meu noivo com outra mulher, mas na época eu estava tão focada em finalizar os preparativos que ignorei o comentário. A semana do casamento foi um turbilhão de atividades. Sofia estava mais animada que eu, organizando cronogramas detalhados e conversando constantemente com David sobre os últimos ajustes. Na véspera do casamento, durante o ensaio na igreja, ela insistiu em praticar sua caminhada até o altar múltiplas vezes, dizendo que queria que tudo fosse perfeito para o dia mais importante da vida do David. Naquela noite, durante o jantar de ensaio, percebi que Sofia e David trocavam olhares estranhos o tempo todo. Quando questionei David sobre isso mais tarde, ele disse que estava apenas nervoso com o casamento e que Sofia estava ajudando a mantê-lo calmo. Deveria ter prestado mais atenção naqueles olhares. No dia do casamento, acordei com uma mistura de ansiedade e excitação. Estava finalmente me casando com o homem que amava, apesar de todos os problemas com Sofia. Durante os preparativos da manhã, ela apareceu no meu quarto no hotel, se oferecendo para ajudar com minha maquiagem e cabelo. Aceitei, novamente tentando manter a paz. Enquanto me arrumava, Sofia fez vários comentários estranhos sobre como eu estava linda para o último dia de solteira, e como David era sortudo de ter me encontrado antes que alguém mais especial aparecesse na vida dele. Na hora interpretei como nervosismo dela, mas agora percebo que eram provocações calculadas. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde, em uma igreja linda que havíamos escolhido juntos. Quando chegou a hora, caminhei até o altar com meu pai, vendo David me esperando com um sorriso que parecia genuíno. Sofia estava posicionada ao meu lado, como combinado, usando um vestido azul marinho que ela havia escolhido sem me consultar. O pastor começou a cerimônia e tudo parecia estar correndo perfeitamente. David e eu trocamos olhares apaixonados durante as primeiras partes da cerimônia. E por um momento esqueci completamente de todos os problemas dos últimos meses. Finalmente estava me casando e nada mais importava. Então chegou a hora dos votos. David disse os dele primeiro, palavras bonitas sobre amor eterno e parceria para toda a vida. Quando chegou minha vez, comecei a recitar os votos que havia escrito com tanto carinho, falando sobre como ele havia mudado minha vida para melhor e como mal podia esperar para começar nossa jornada como marido e mulher. Foi exatamente nesse momento que tudo desmoronou. Edit 1. Gente, obrigada por todos os comentários. Alguns perguntaram sobre sinais de alerta que eu perdi. Vou explicar melhor na próxima parte como a manipulação aconteceu gradualmente. Edit 2. Para quem está perguntando sobre minha família, eles todos viram que algo estava estranho. Mas David me convenceu de que eram apenas ciúmes normais de futuro cunhado. Como fui ingênua. Edit 3. Sim, eu deveria ter terminado tudo quando ele insistiu na Sofia como madrinha. Aprendi isso da forma mais difícil. Atualização 1. Bem no meio dos meus votos, enquanto eu falava sobre confiança e lealdade, Sofia se mexeu inquieta ao meu lado. No início pensei que fosse nervosismo normal, mas então ela deu um passo à frente, se posicionando entre David e eu. O pastor ficou confuso. Eu parei de falar no meio da frase, e toda a igreja ficou em silêncio absoluto. Sofia estava sorrindo de uma forma que eu nunca havia visto antes. Um sorriso determinado e quase triunfante. Então ela abriu a boca e disse as palavras que ecoaram por toda a igreja. Não podia mais fingir que David deveria se casar comigo quando ela o amava desde sempre, e sabia que ele sentia o mesmo por ela.
Disse que tinha tentado ser uma boa amiga e dar espaço para nosso relacionamento, mas que ver David pronto para fazer uma escolha que mudaria a vida dele era demais para suportar. A igreja inteira explodiu em murmúrios chocados. Senti minhas pernas bambearem e meu rosto queimar de vergonha. Olhei para David esperando que ele a repreendesse, que mandasse ela se calar e sair dali imediatamente. Em vez disso, vi uma expressão de pânico total no rosto dele. Não pânico porque Sofia estava interrompendo nosso casamento, mas pânico porque ela havia exposto algo que ele claramente não queria que fosse revelado daquele jeito. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir adequadamente, Sofia se jogou nos braços de David e o beijou de uma maneira intensa, deixando claro que aquilo não era um impulso do momento, mas algo que havia sido planejado. David não a empurrou, não gritou, não fez absolutamente nada para se afastar dela. Por alguns segundos eternos, eles ficaram juntos ali no altar, na frente de 150 convidados, incluindo nossas famílias inteiras. O flash de uma câmera disparou. Aparentemente, meu primo estava fotografando o que pensou ser um momento marcante do casal, não percebendo que eu estava sendo traída emocionalmente em tempo real. Quando finalmente se separaram, David olhou para mim com uma expressão que misturava culpa, confusão e algo que eu nunca havia visto antes em seus olhos quando olhava para mim. Vontade verdadeira. Sofia sorria radiante, como se tivesse acabado de vencer uma competição da qual eu nem sabia que estava participando. Toda a igreja estava em silêncio total. Minha mãe havia se levantado da primeira fileira e estava me olhando com uma mistura de horror e indignação. A mãe de David tinha uma expressão de choque, mas também algo que parecia alívio? Como se ela soubesse que algo assim poderia acontecer. Naquele momento, uma clareza estranha tomou conta de mim. Não senti raiva imediatamente. Não chorei. Não gritei. Uma calma quase sobrenatural desceu sobre mim enquanto eu finalmente entendia que os últimos 3 anos e meio da minha vida haviam sido uma grande mentira. David nunca havia superado Sofia, e ela nunca havia superado ele. Eu era apenas a pessoa no meio que havia levado tempo demais para perceber o óbvio. Tirei calmamente meu anel de noivado, que por coincidência era um anel que David havia escolhido sozinho, sem me consultar, e que agora eu percebia que provavelmente era similar a algum anel que ele havia dado para Sofia anos atrás. Coloquei o anel na mão do pastor, que estava tão chocado quanto todo mundo. Então me virei para os convidados e disse com uma voz surpreendentemente firme, que obviamente não haveria casamento hoje, mas que todos estavam convidados para a recepção mesmo assim, já que a comida estava paga e eu não ia deixar o dinheiro da minha família ir para o lixo. Saí da igreja com a cabeça erguida, segurando meu vestido para não tropeçar. Atrás de mim, ouvi David finalmente encontrar sua voz, me chamando e pedindo para eu esperar, que podíamos conversar sobre isso. Não me virei. Minha irmã me alcançou no estacionamento junto com minha mãe e algumas das minhas amigas. Todas estavam furiosas e queriam que eu confrontasse David e Sofia, mas eu estava determinada a manter minha dignidade intacta. Já havia sido humilhada o suficiente por um dia. Voltei para o hotel onde estava hospedada e me tranquei no quarto. Durante as 2 horas seguintes, recebi literalmente centenas de mensagens e ligações. David ligou 47 vezes. Sim, contei. Sofia teve a ousadia de mandar mensagens dizendo que precisávamos conversar e que ela podia explicar tudo. Amigos, familiares e até pessoas que eu mal conhecia entraram em contato, todos querendo saber o que tinha acontecido e se eu estava bem. Ignorei todas as tentativas de contato e comecei a fazer planos. Lembrei que nossa lua de mel estava marcada para começar na manhã seguinte. 10 dias no Havaí, tudo pago, reservas feitas, passagens emitidas. David e eu íamos voar juntos para Honolulu e depois pegar um voo para Maui, onde ficaríamos em um resort all-inclusive que havíamos escolhido após meses de pesquisa. Foi quando tive uma ideia que mudaria completamente o rumo da situação. Por que desperdiçar uma lua de mel perfeitamente planejada e paga só porque o noivo se revelou uma pessoa horrível? Eu havia contribuído com mais da metade do dinheiro para aquela viagem. Havia pesquisado cada detalhe. Havia sonhado com aqueles dias de relaxamento após meses de planejamento de casamento estressante. Liguei para a agência de viagens e perguntei se seria possível cancelar a passagem de David e manter apenas a minha. A atendente ficou confusa no início, mas depois de eu explicar brevemente que o casamento havia sido cancelado, ela foi muito prestativa. Conseguiu cancelar a passagem dele sem multa, considerando as circunstâncias extraordinárias, e até mesmo me ajudou a alterar as reservas do hotel para a ocupação simples. Naquela noite, enquanto empacotava para o Havaí, recebi uma visita inesperada. A mãe de David apareceu na porta do meu hotel, querendo conversar. Contra meu melhor julgamento, deixei ela entrar. Ela começou com desculpas elaboradas sobre como David estava confuso e como Sofia havia se aproveitado de um momento de vulnerabilidade dele. Disse que David realmente me amava e que tudo aquilo havia sido um mal-entendido terrível. Quando perguntei se ela sabia que David ainda tinha sentimentos por Sofia, ela hesitou tempo demais antes de responder que suspeitava que ele não havia processado completamente aquele relacionamento do passado. Então ela fez a pergunta que mudou completamente minha perspectiva sobre a família toda. Perguntou se eu estava disposta a perdoar David e remarcar o casamento, talvez após alguns meses de terapia de casal. Quando eu disse que não havia nada para perdoar porque não havia mais relacionamento algum, ela ficou visivelmente irritada e disse que eu estava sendo dramática demais e que coisas assim acontecem em todos os relacionamentos. Foi nesse momento que percebi que a família de David sempre soube que havia algo entre ele e Sofia, e todos, incluindo a mãe dele, achavam que eu deveria simplesmente aceitar ser a segunda opção. A audácia daquela mulher me deixou sem palavras. Pedi para ela sair e finalizei minha bagagem. Na manhã seguinte, bem cedo, parti sozinha para o aeroporto, rumo ao que seria a melhor decisão que eu havia tomado em muito tempo. Edit 1. Muita gente perguntando se eu confrontei David. Não confrontei porque sabia que ele só iria me dar desculpas esfarrapadas e tentar me manipular. Preferi preservar minha tranquilidade mental. Edit 2. Sobre a mãe dele. Aparentemente, ela sempre soube que Sofia era problema, mas preferiu fingir que não via nada. Família complicada completa. Edit 3. Sim, David tentou me ligar durante todo o voo. Modo avião é uma bênção. Edit 4. Para quem está perguntando sobre o dinheiro, consegui reaver minha parte dos custos do casamento porque tínhamos um contrato pré-nupcial detalhado. Meu advogado, que meu pai insistiu que eu contratasse, foi um gênio. Atualização 2. O voo para Honolulu foi surreal. Estava sentada sozinha em assentos que deveriam ser ocupados por um casal em lua de mel, vestindo uma roupa confortável em vez do vestido especial que havia comprado para a viagem. Mas pela primeira vez em meses, senti uma paz genuína. Durante as 8 horas de voo, tive tempo para processar realmente o que havia acontecido. A traição não havia sido apenas o beijo no altar,
Havia sido anos de mentiras, manipulação e jogos emocionais. David havia me convencido de que eu era paranoica por desconfiar de Sofia,